Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui no carro, né? Só para não ficar sem postar nada. E eu queria falar um pouco hoje sobre essa questão dos mais médicos, né? Sem abordar a questão política, que vamos esquecer política, que eu não vou ficar dando minha opinião aqui. Mas falando sobre a questão dos direitos das pessoas, isso é um absurdo, né? Fazer o que a Cuba está fazendo com as pessoas é realmente um regime de escravidão. Porque o que eles fazem lá? Lá em Cuba, para quem não sabe, tá bom? Eu vou só dar alguns dados. A pessoa lá tem direito a um pão por dia, um ovo por dia e uma coxa de frango a cada 15 dias. E, por exemplo, itens como papel higiênico, as pessoas que moram lá não têm acesso. Tem, mas é absurdamente caro. Então existe uma grande corrupção, é um absurdo, vamos dizer assim. Todos os lugares que existem ditaduras são totalmente contra os ensinamentos de Jesus. Óbvio, claro. Porque a partir do momento que uma pessoa tem um direito melhor que o outro, da forma que é colocado por essas pessoas, né? Está totalmente errado. Eu falo isso com bastante propriedade, porque eu conheço muitos cubanos que mudaram não, né? Que fugiram para Cuba, que arriscaram suas vidas andando em barcos totalmente improvisados. Muitos morreram, né, durante o trajeto de Cuba para os Estados Unidos. E eles falam mesmo que a pior coisa que pode existir é em Cuba, que primeiro que você não pode falar mal do governo, você não pode falar abertamente que você pode ser penalizado, né? Segundo que tem todas essas restrições, só que não é restrição para todo mundo, é restrição só para o povo. Por quê? Existem, por exemplo, 2 hospitais em Cuba, um para os mais ricos e outro para os pobres. E os mais ricos são os governantes e os turistas. Então, nesse hospital, você tem tudo, é tudo muito bonito, etc. Só os governantes, só os cubanos governantes, que fazem parte da alta cúpula do governo, e os turistas. No outro hospital, onde vai o povão, é uma coisa terrível. Eu não vou ficar falando aqui, mas vocês podem pesquisar, né? Eu conversei e ouvi isso da boca diretamente dos cubanos, que a Cuba é um lugar realmente terrível. Aí, o que a Cuba resolveu fazer? Depois da União Soviética faliu, né, fechou, vamos dizer assim, a União Soviética passou a ser a Rússia, porque quem bancava, quem dava dinheiro muito para Cuba era a União Soviética. Depois que isso aconteceu, o que eles falaram? Pô, a gente precisa ter alguma fonte de renda. Então começaram a abrir faculdades de médicos para poder vender para outros países, alugar, né, na verdade, esses médicos para outros países. Eles fazem isso até hoje na África, em alguns outros lugares também. Não é só no Brasil, tá? É que no Brasil o valor que foi pago foi acima da média. Então, se vocês não sabem, como que funciona esse programa? Cuba manda os médicos para o Brasil e o Brasil paga, se eu não me engano, eu vou falar aproximadamente, tá? Uns 11 mil reais por médico. É um valor bom, né? Só que desses 11 mil reais, 75% fica com a Cuba. E o resto, que é uns 25%, fica com o médico. Ele não pode trazer a família dele, ele não pode pedir asilo político, ou seja, ele não pode pedir para mudar para cá. Eles deixam a família do médico cubano lá em Cuba como refém. Entre essas como refém, né? Óbvio que não é dessa forma assim tão aberta. Mas, por exemplo, essa é uma maneira do governo de Cuba assegurar que o médico cubano que está aqui não vai querer fugir, porque a família dele ficou lá. Então olhem que coisa absurda. E eles não podem fazer nada, eles são vigiados o tempo inteiro, eles não têm direitos. A gente não pode achar normal qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer governo que não tenha direitos. Isso está errado. Pode ser direita, pode ser esquerda, não interessa a questão política. O que interessa é o seguinte: a gente não pode querer exercer poder sobre a vida das outras pessoas. Se fizerem isso, está errado e a gente deve ser contra. Não é porque é Cuba, porque é socialismo ou porque é direito, não interessa. Colocou censura, colocou limitação de direitos, exploração igual está sendo feito, a gente tem que ser contra mesmo. Valeu, pessoal, obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar para ajudar o canal, principalmente, né? Podem fazer seus comentários aí abaixo, eu gosto bastante que vocês comentam. Às vezes demora para responder porque é muito comentário de vários vídeos, né? Mas é isso aí, valeu, até a próxima.